Boa noite a todos, pessoal. É uma alegria bastante grande, né, a gente poder se reunir aqui, usar esse tempo para a gente fazer uma reflexão, a gente vir aprender, trocar experiências, fazer amizades que a gente necessita no dia a dia nosso, né? Amizades verdadeiras, né? Trocar um assunto, conversar. E ainda a gente vê a disponibilidade de dois jovens, né, como estavam aqui agora na frente, para cuidar das nossas crianças, né, dos nossos filhos. Né? A gente não confiaria nossos filhos na mão de qualquer um, não é verdade? E dois jovens assim, tão jovens, né, com vontade de cuidar dos nossos filhos, para que a gente possa estar aqui e escutar e refletir um tanto melhor, né? É muito importante esse papel que eles estão fazendo, da evangelização das crianças. Começar desde pequeno a ensinar os ensinamentos de Cristo, para que a gente possa ter uma diferenciação desde criança. Muitas pessoas não têm essa oportunidade, não têm a condição, moram em lugares que não têm essa palavra, não chegou ainda, não estão prontas para receber. É uma alegria a gente poder deixar as nossas crianças em tão boas mãos, como eles estão aqui voluntários, para fazer esse serviço. Assim como a evangelização, o próprio estudo do ESD, ele traz o conhecimento para nós, conhecimento da doutrina espírita, onde a gente tem tantas dúvidas a responder. E o ESD, ele vem para nos trazer um certo conforto dessas dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia. Então assim, eu aconselharia todo aquele que puder fazer o ESD, faça. Mesmo que não consiga fazer inteiro, claro, consigo só 3 meses, 6 meses, né? Faz o primeiro capítulo, depois, eu vou ter que estudar de noite, daí depois vai fazer de novo o segundo. Mas faça o ESD, porque ele traz um profundo conhecimento, aonde a gente começa a refletir sobre nós mesmos, e não sobre os outros. Porque fácil é a gente dizer que o outro que tem que mudar, né? Mas a gente começar por nós é bem complicado, né? O ESD, ele vai... Sabe que o diamante, para ele se tornar diamante, ele é um carvão que ele tem que ser pressionado, né? Tem que ser pressionado até exerce uma pressão nele extraordinária até que ele se torne um diamante. E a gente vai exercendo essa pressão em nós mesmos, de uma transformação a ponto de a gente ir se abrilhantando, de a gente ir se tornando um diamante. A gente tem longa estrada ainda. Mas se a gente está aqui e já não está lá fora, que a gente está aqui com esse propósito na noite de hoje, a gente já está um passinho à frente de tantos. Tá? Isso que eu gostaria de deixar aí. Alguém nunca esteve numa casa espírita, aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ednei e eu sou voluntário da Casa de Luz lá no Tabuão. Aqueles que vêm acompanhando as nossas palestras, a gente se programou para falar sobre o capítulo 1, onde fala sobre penas e gozos terrestres. E a gente montou um capítulo para apresentar em cada palestra. E hoje a gente está no 5º capítulo, onde fala sobre o medo da morte. É um assunto que requer um tanto aprofundamento de cada um, porque falar da morte não é uma coisa do nosso cotidiano. E a gente precisa refletir um pouco sobre isso e entender qual é a visão espírita em relação a isso, para que a gente possa começar a mudar algumas formas de atitude nossa em relação à morte. Falando de mim, lendo o Evangelho, buscando ter uma compreensão em relação à morte, eu sempre pensei que eu não tinha medo da morte. Pensei assim, não, eu, Ednei, não tenho medo da morte. Talvez
pela minha idade cronológica, não sei, talvez, enfim, passado algum tempo, alguns anos, estudando um tanto mais, tá, eu passei a pensar de uma forma diferente em relação à morte, e eu pensei o seguinte: não, peraí, agora eu, Ednei, tenho medo da morte. Mas peraí, como é que é isso? Antes eu não tinha, agora eu tenho. Mas eu continuo não tendo medo da minha morte. Mas quando eu olho as pessoas que estão ao meu redor, e aí vocês façam essa análise, eu começo a temer pela morte do próximo. E se eu temo pela morte do próximo, eu também tenho medo da morte. Para a gente fazer essa reflexão, para ver até onde nós vamos chegar em relação a isso. Então, gente, por que nós tememos a morte? O que faz nós termos esse medo da morte? Por que a morte é essa coisa obscura para nós, da qual nos atormenta tanto? Eu conheço pessoas que elas sofrem, elas tomam remédio, elas sofrem pânico pelo medo da morte, pelo simples medo de morrer, porque não entende como é que é estar aqui e num segundo momento estar no plano superior, que é da onde na verdade a gente veio. Então, assim, causa até perplexidade para muitos, pavor, temor, suor, né? Isso acontece porque a pessoa não tem um certo estudo, um certo conhecimento, um certo preparo. E nós vamos entender um pouquinho mais. De onde que vem esse temor? Né? De onde vem? Sendo que nós estamos diante de nós um futuro, de onde que vem esse medo? De onde que vem esse temor todo, né? Então, o primeiro item que a gente coloca, que a gente tem medo da morte, porque a gente tem medo do desconhecido. Tudo aquilo que é desconhecido para nós, a gente tende a temer. Um outro exemplo bem mais prático: eu vou começar num emprego novo semana que vem. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Será que os caras vão me dar choque elétrico lá? Porque tu não sabe o que vai acontecer. A primeira semana é uma tortura no emprego novo, não é verdade? Então, quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem medo do desconhecido. E por isso que a gente está aqui numa sala de aula, tentando ter uma compreensão um tanto diferente, para que a gente possa pensar diferente em relação a esse medo. Num segundo momento, ele trata que nos falta a fé. Falta-nos a fé verdadeira. Vejam só, se nós temos medo da morte, nos falta a fé. Fé verdadeira. Mas então eu disse ali atrás que eu não tinha medo. No segundo momento eu passei a ter medo da morte, não por mim, mas pelos que me rodeiam. E aí eu estou dizendo aqui que nos falta a fé. Então falta a fé para mim? Falta. Me falta a fé. E aí a gente tem que fazer uma reflexão dentro de cada um, até onde que vai esse medo e até onde que vai essa fé. E como que eu posso mudar isso dentro de mim, transformar isso dentro de mim. Outro fato que nos leva a ter medo da morte é os dogmas do passado, né? Foi colocado aqui no texto que foi aberto, que feita a abertura, né? Os medos, né? Que a gente veio, né? Eu vim do catolicismo, né? O medo, tudo embutido através de medo, a religião querendo segurar o fiel pelo medo, né? Onde nós estamos aqui hoje conhecendo uma doutrina que ela é esclarecedora, ela nos traz uma forma de nós pensarmos e de nós refletirmos, tá? E assim disse o Criador, que toda vez que você se questiona, você está no caminho certo. Porque não é eu simplesmente vir para dentro de uma religião espírita, é eu me questionar realmente, eu estou no lugar correto? Estando dentro de uma religião espírita?
E se eu me questiono e eu procuro as respostas para esse questionamento, é porque eu estou no local correto. Não tenho medo e não tenho dúvida disso. Ah. E um outro item, e muito importante, que ele trata sobre o medo de perder os bens terrenos. Esse daqui, gente, ele é crucial. Ele é crucial. Ontem mesmo eu estava trabalho em atendimento fraterno, e eu atendi um senhor, nós atendemos um senhor lá, com mais de 70 anos. O sofrimento, eu vejo ele como meu pai, uma pessoa assim, pura, íntegra. O sofrimento dele, sabe, do fato do que ocorreu com ele, ele era de transformar a pessoa que estava ouvindo ele em dó, de tanto sofrimento, uma pessoa de 70 anos de idade. Ele teve um filho que teve uma doença, ele não sabia que esse filho estava doente, esse filho veio a óbito antes dele, e eles fizeram toda uma parte legal, de documentação legal em relação a bens, só que não preveram dentro da vida que o filho pudesse ir antes que o pai. Não foi feita essa previsão pelo cartório. E aí foram passados os bens do filho para a esposa, que foi quem transmitiu a doença para o filho, e que proibiu o filho de dizer para o pai que ele tinha aquela doença até o seu leito de morte. Vejam que sofrimento. E em leito de morte, o filho disse ao pai que havia mais de 10 anos que ele estava com aquela doença. Pensa no sofrimento, tanto de filho quanto de pai. E hoje o pai não aceita de forma alguma de que aqueles bens estejam com a esposa do filho. Com a nora, isso, né? Eu sou meio ruim nisso, mas enfim. Isso é triste, gente. Isso é muito triste. E por mais que a gente tentasse instruí-lo, orientá-lo, dando que era uma primeira vez que ele está vindo para casa, a pessoa muitas vezes procura o Espiritismo porque ela não tem mais solução, ela não encontrou mais nada de solução. Então ela entra numa casa espírita procurando que a gente arrume uma solução miraculosa para ela. Mas isso é do coração, o fato dele. Não tem como mudar essa situação agora. E ele cria toda uma estrutura agora de bens e direitos de advogado para resolver isso com 70 e tantos anos. Coronário, um sofrimento onde eu tremo, mas ele treme dessa forma. É triste, gente, devido ao medo de perder os bens. E aí eu disse para ele, a sua nora, ela tem a mesma doença. Daqui a pouco ela também vai fazer a passagem. Por que o senhor não tenta tirar isso do coração, né? Ele disse, não, mas ela não foi justa, ela se tratou da doença. E ela não deixou com que o meu filho se tratasse da doença. Vejam que situação. Então, gente, tem gente que sofre, mas sofre demais. E às vezes a gente vem para cá com um problema e acha que tem um problema. E quando a gente empresta os ouvidos para trabalhar ali em cima naquela salinha, tá? A gente vai embora cantando da alegria. Porque a gente vê e ouve gente que sofre por um tanto, tá? Tolstói, ele diz o seguinte, que a fé é o conhecimento do significado da vida humana. A fé é a força da vida. A fé é a força da vida. Se nós temos fé, nós temos força e temos vida.
Então a gente precisa, dentro daquilo que eu já coloquei lá atrás, no primeiro momento eu não tinha medo, no segundo momento eu criei um certo medo, tá? Aí eu me questionei, tenho ou não tenho fé? E ele vem aqui e ele diz que a fé é a força da vida. Então assim, a gente tem que buscar essas coisas para que a gente consiga enraizar a nossa fé. Não é porque nós estamos aqui, tá? Estamos espíritas, tá? Que nós não somos totalmente certos, totalmente puros. Nós estamos aqui no mesmo processo. Seria hipocrisia, né, vir aqui na frente e dizer que a minha fé é inabalável, né? Quem já perdeu um filho sabe disso, uma dor que é tal como esse pai, né, o sofrimento dele, né? Uma coisa assim que, se a gente pudesse, a gente tirava com a mão, mas não consegue. Aí vem o lado da doutrina espírita, que ela vem nos trazer um esclarecimento, nos trazer uma visão um tanto diferenciada. Tá? Ele começa perguntando o seguinte: a separação do corpo e da alma. Agora a gente vai entrar no lado espiritual, falando nessa questão da morte, né? A separação do corpo e da alma é dolorosa? Ele pergunta se há essa dor, né? E ele responde, o Espírito em verdade, que não, olha só, não é dolorosa. Temos medo da morte, mas não é dolorosa. Ele afirma para nós. Ele está dizendo isso para nós. E ele complementa dizendo, frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Ou seja, esse sofrimento que eu trouxe desse pai para trazer, elucidar um pouco, esse sofrimento, tá? Esse sofrimento é maior do que o sofrimento da morte. E a gente às vezes teme ela. Aí ele coloca assim, ó, os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito. O espírito tem prazer em relação à morte. Mas como isso? Ele deixa essa carcaça aqui, ó. A gente não precisa mais carregar essa carcaça pesada que a gente recebeu. E o espírito, ele se sente leve, ele sente prazer de poder voltar para o mundo espiritual sem ter que carregar a carcaça junto. É igual um carro quando bate, ele dá PT, vai para o faro velho. Né? E ele coloca assim, ó, para o espírito é um prazer ver findar, né, que ele terminou o ciclo dele. Então o espírito tem prazer em relação a essa volta para o mundo espiritual. E o que é o espírito? É nós, certo? Então a gente tem que ter essa compreensão. Lá na questão 155 ele diz o seguinte: como se opera a separação do corpo e da alma, né? Ele diz, simplesmente desligam-se os liames que a retinham e ela se desprende. O que são os liames? Né? Tudo que tem algum propósito de ligar alguma coisa, ou seja, desligou, parte, sem segredo. Vejam só, nós estamos trazendo aqui algo que foi dito para nós dentro do livro dos Espíritas, dentro do livro do Evangelho. Eu não sei se alguém de vocês assiste a novela Jesus, né? Lá na novela Jesus teve a cena da morte de Maria Madalena, que era prostituta. E quando ela fez a morte, por incrível que pareça, não é um canal nem católico e nem um canal espírita, mas eles copiaram a morte dela tal como nós espíritas falamos que é, para elucidar. Então isso me trouxe uma alegria, porque eu acredito numa unificação das religiões, aonde não a gente comungue do mesmo pensamento, mas que a gente comungue sim de um mesmo respeito, aonde eu respeito eles e eles nos respeitam, indiferente da religião que for. E eles pegaram essa cena, mas eles fizeram ela numa perfeição, tá?
que mostra o desprendimento, né? No momento da morte o corpo fica ali e o espírito se desprende, vem uma pessoa vestida de branco, recebe aquele espírito e segue. Fantástico, simplesmente fantástico. Tá? Muito bem, aí ele continua perguntando, a separação se verifica instantaneamente, ou seja, na morte, né, ocorre no mesmo instante, né, ou numa transição brusca, tipo, quebrou, né, aí ele diz que não, a alma se desprende gradualmente. Quem viu lá na novela foi bem isso, foi bem gradual, foi devagar, foi lento, foi uma coisa, sabe, bem para a pessoa entender o que estava acontecendo, né? E que ela não escapa como um pássaro se estivesse no cativeiro, não, ela não sai, não. É lento o processo, entende? É uma coisa... Então, assim, até entendo daí o que ele quer dizer, que para o espírito é bom, porque não é um choque como se fosse uma batida, compreende? Daí ele continua questionando o seguinte, a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? O que ele está perguntando aqui? Enquanto ainda há vida orgânica, o que é vida orgânica? O coração ainda bate, certo? Existe essa separação? Pode existir essa separação? Aí ele diz o seguinte, o Espírito de Verdade vem e nos trata o seguinte, na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo. Vejam que fantástico que é esse nosso Criador, né? Existem estudos, comprovações da parte da física que comprovam que um corpo em determinada velocidade, num choque, ele desliga antes do choque ocorrer. A nossa mente, ela dá um apagão. Ela simplesmente, puf, cai a energia. Como se caísse aqui. Na última palestra que eu fiz isso, eu falei sobre isso, caiu a energia 3 vezes. Dá um apagão no corpo. Um avião, um Boeing, quando ele está voando e ele começa a cair, dependendo da altura que ele chega, dá um apagão nas pessoas. A pessoa faz a passagem e ela vai compreender depois que ela fez a passagem. Para quem está chegando pela primeira vez na casa, o que nós chamamos de passagem, muitos chamam de morte. É uma passagem do estado de vida para um estado espiritual. Certo? Então, assim, ele diz que na agonia a alma já deixou o corpo. Então, assim, a gente sofre. Pô, isso acontecer isso acontecer aquilo. E como é que vai ser liberado? Aqui vem a resposta para nós, né? E ele diz o seguinte, o homem não tem mais consciência de si mesmo e não o bastante ainda lhe resta um sopro de vida, né? Ou seja, ele está ali naquele processo de passagem, mas o espírito já saiu. E mais para frente nós vamos entender um pouquinho melhor essa situação aqui, tá? Eu vou passar uns 10 minutinhos, eu acho, do horário para a gente. Só uma mensagem. Os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz é a certeza da continuidade da vida após aquilo que chamamos de morte, né? Conforta-nos nesse momento onde a dor e a tristeza embalam o nosso ser. Isso que nós estamos falando, a oportunidade que a gente tem de estar aqui dentro dessa sala de aula, entendendo um pouquinho, já é um merecimento nosso para a gente ter essa compreensão. Porque não que a gente não vá passar pela dor da alma, pela dor da perda, ou pelo luto da perda que a gente tem sim que passar, mas com essa compreensão e com esse entendimento a gente tende, eu não estou dizendo que a gente vai, estou dizendo que a gente tende a ter uma compreensão para sair desse estado de tristeza mais rapidamente. E por isso a importância do ESD, que ele vem trazer conhecimento em relação a essa fundamentação da doutrina. Perfeito?
Aí ele continua dizendo assim, ó, no momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. Ele pergunta se a alma tem, né? Enquanto estado de vida, compreendemos que a alma está conosco. Enquanto estado de morte ou passagem, que a pessoa já não vive mais, né? Estado espiritual, deixamos a alma, né? Passa a ser o estado espiritual nosso, tá? Para que tenha compreensão. Aí ele diz assim, ó, já parcialmente separado da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Ou seja, ele vê que chegou no final daquela trajetória, daquele sopro de vida que foi recebido, e ele fica feliz, né? É fantástico isso, cara. A gente ter a compreensão um pouquinho do nosso lado, do lado de lá. Foi sempre que me chamou para entender essas coisas que eu não compreendia, e por que um nascia de um jeito e outro do outro, ou por que um vive num país e outro no outro, por que um tem que comer uma bolacha de barro e o outro tem direito de sentar numa mesa e comer o que quer como eu. Né? Essas perguntas que fazem a gente buscar essas respostas, né? Aqui tem uma pergunta que ele pergunta, ele faz uma comparação, por exemplo, todos sabem o que é uma larva e uma borboleta, né? Que ela tem aquele período onde no primeiro momento ela é aquele bichinho estranho, aquela larva, e o que nós chamamos de metamorfose, né? Que ela passa por um processo e se torna uma linda borboleta. Ele pergunta se nós, em estado enquanto vida para passagem e morte, se a gente pode compreender tal como se fosse algo desse sentido, né? E aí a explicação que vem do Espírito em Verdade, que ele diz assim, que é uma pálida ideia. A imagem, porém, é boa. Ele diz assim, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, porque nós temos muito isso, tá? De pegar e de tomar as coisas ao pé da letra, daquilo que a gente lê ou daquilo que a gente ouve. O Ednei que está aqui na frente não é dono da razão daquilo que ele está falando. Tem que buscar o conhecimento. Entende? O conhecimento vem da onde? Da vontade de cada um de aprofundar, de buscar. E assim é com tantos outros. Às vezes a gente veio pela internet simplesmente copia e cola e vai, né? Tem que cuidar um pouco com essa questão, tá, gente? Continuando, que sensações experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Então percebam, até aqui nós estávamos falando que nós estávamos no estado de vida, pronto para passar do lado de lá. E aqui ele já diz que é o seguinte, chegamos até aqui, agora nós já estamos do lado de lá, né? Aí olha só a resposta que vem, né? Vou repetir a pergunta. Que sensações experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Aí ele diz assim, depende. Puxa vida, né? Fica uma interrogação. Aí ele complementa. Aí vem o nosso gostinho de saber que aquilo que a gente está fazendo, que é doído, que é sofrido, que é assim, ó, todo dia tu tem que pelear para fazer a coisa certa, para tu pagar, para tu receber, para tu não ofender, aí vem a nossa recompensa. Porque ele diz aqui, ó, se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento. Ou seja, tu vai ter que ir para a sala de aula lá em cima e tu vai ralar bastante para tu entender aquilo que tu ainda não está conseguindo compreender. E tu vai estudar bastante lá e num segundo momento tu recebe uma oportunidade e tu vem para cá e tu vai voltar para a sala de aula e vai ralar mais um monte, tal como nós estamos aqui hoje. Mas a gente vai fazendo o quê? Pressionando o carvão e vai se tornando luz, diamante. Essa é a ideia. Tá? E aí ele complementa o seguinte.
Para o justo, ele diz aqui, é muito diferente. Ele se sente aliviado de grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor, que perquiridor quer dizer aquele que investiga ou que indaga ele. Ou seja, ninguém vai ter que investigar ele, porque ele sabe da consciência dele, ele sabe da pureza dele, ele sabe daquilo que ele fez, daquilo que ele batalhou, daquilo que ele custou para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para arcar com as responsabilidades, para arcar com o financeiro, para pagar suas contas em dia, para não ser velhaco com o outro. Aqui vem a nossa colheita. Aqui vem a colheita do bom. Não sei se é a nossa, não sei se é a minha ainda. Mas tempo e esforço, pelo menos. Tá? E aí ele continua dizendo, o Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra, já do lado de lá, né? E que morreram antes dele, ele questiona. E o Espírito, em verdade, diz sim. Olha que alegria para nós, né? Segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos. Lembra da cena da novela que eu falei para vocês? Depois eu tenho um desenho aqui, quem quiser ver. E o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido, que vista durante a passagem pela terra. Vê os que estão na erraticidade, ou seja, do lado de lá a gente continua vendo quem está errado do lado de cá. A gente vê, observa, analisa. Às vezes a gente não se conforma. Bem como os que se encontram encarnados e, dependendo da situação, recebe autorização para visitá-los. Recebemos a visita dos bons espíritos, dos nossos parentes, porque assim eles fizeram mérito por receber esse presente. Na morte violenta, né, ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitarem pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente. Aqui a gente tem que compreender de novo sobre essa questão da vida orgânica. Enquanto o coração bater e mandar sangue para o corpo, né, a gente tem vida orgânica. Por isso que muitas vezes os doadores são mantidos nas máquinas para que o coração dele continue, mesmo ele tendo tido uma morte cerebral, manter o coração dele pulsando para que ele mande sangue para o corpo, para que mantenham os órgãos vitais, para que possam ser, né, num segundo momento, retirados e transplantados. E aí ele responde que assim, que geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Tá? Então, às vezes, a gente tem a percepção, né, e não entende se já está do lado de lá ou se já está do lado de cá. Parece ser meio estranho, se ainda está do lado de cá, parece ser meio estranho, mas com o tempo a gente tem essa, com o estudo a gente tem essa compreensão melhor, tá? E aí ele pega um exemplo um pouco mais pesado aqui, que ele pede sobre a decapitação, né? Se, por exemplo, viesse a ocorrer, né? Se o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo, que a gente acha que isso que eu acabei de falar, que não gosto de repetir muitas vezes, que é coisa que ocorreu só lá na era feudal nossa, né? Não, isso ocorre hoje em dia ainda, infelizmente. A gente tem cada atrocidade que a gente não faz nem ideia. E aí ele diz o seguinte, que frequentemente ela conserva por alguns minutos. Ou seja, enquanto que o coração ainda mandar aquele sangue, né, conserva-se a vida. Logo, né, enquanto tem a vida orgânica, né? Mas muitas vezes a preocupação da morte lhe faz perder a consciência antes do instante do suplício.
aquilo que eu falei antes para vocês, que dá aquele apagão, dado aquela tensão da situação. Vejam só como isso daqui é profundo, né? A gente precisaria de muito tempo para a gente esmiuçar um pouco melhor. Mas eu quero aproveitar mais 5 minutos, prometo para vocês, para dentro desse tema a gente falar um pouquinho sobre essa questão dos desencarnes coletivos que a gente tem assistido, né? Tamanhas fatalidades que a gente vê por aí, tal como a de Brumadinho agora, recentemente ali em janeiro, esse fato de novo ali com esses meninos ali do Flamengo, né, para que a gente tenha uma compreensão em relação à morte, em relação a esses fatos, né? Então assim, desde o século I, ou seja, depois de Cristo, no primeiro século, os primeiros 100 anos depois de Cristo, no ano de 79, um vulcão chamado Vesúvio cobriu de cinzas todo aquele balneário romano, devastando toda a humanidade local, devastou a humanidade toda, 100 anos após a vinda de Jesus. Então, essa questão do desencarne coletivo, ela não é uma questão nova, ela já vem desde lá de trás. A gente hoje tem os meios de comunicação de que isso chega até a gente de uma forma instantânea. Naquela época não era assim, mas enfim ocorreram. Outros fenômenos de desencarne em massa que ocorreram, como o tsunami, o maior deles ocorrido no ano de 2004 na Indonésia, tá? Dos tempos agora, tá? Que a gente ainda tem uma lembrança. Atingiu 14 países e vitimou mais de 230 mil pessoas. Até hoje, muitas delas não foram mais encontradas. Tal como ali em Brumadinho ainda tem centenas de vítimas que ainda não foram encontradas, né? Outro fato, o terremoto do Haiti, lá no ano de 2010, que vitimou de 100 a 200 mil pessoas. Não se tem a certeza de quantas pessoas morreram, sendo que tantas não foram nem encontradas. As famílias não puderam dar um destino final para o seu ente querido. Isso é triste? É muito triste. Lá, no ano de 61, o Gran Circo Americano, em Niterói, cerca de 500 crianças morreram com a queda da lona, que pegou fogo em chamas. 500 crianças. Gente, vocês pensam a massa negativa de uma tristeza num local desse? A energia ali, ela se torna uma coisa opaca. Não tem como mudar 500 crianças morrendo. Pois se a gente vê uma criança morrer, o coração, quem tem filho sabe, parece que vai explodir. Pensam 500 crianças no mesmo local, né? A Boate Kiss, recentemente, na cidade gaúcha, lá em Santa Maria, 242 jovens intoxicados com gás cianeto. Há matérias, livros que explicam de uma outra forma o motivo dessas mortes, por que elas têm que ser coletivas, né? A exemplo aqui da Boate Kiss, né, que é colocado que pessoas que trabalharam na era de Hitler, que usavam do gás cianeto, então por esse motivo que morreram dessa forma. Eu não quero entrar nesse X da questão, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Mas o que eu estudei em relação ao Espiritismo, tá? O porquê que o Espiritismo, o que o Espiritismo traz em relação a isso, né? A pergunta que fica então é, por que essas desencarnes em massa, né? E ele traz para nós o seguinte, que a gente pode afirmar com tranquilidade de consciência e com base nos esclarecimentos da doutrina espírita, tá?
irrefutável que a motivação está voltada sempre à transformação e o aperfeiçoamento moral. Transformação e aperfeiçoamento moral. Então, o que eles aprenderam com o tsunami? Com os maremotos? O que eles foram criando? Foram criando tecnologia, foram criando estruturas mais fortes, mais resistentes. Para quê? Para salvar vidas. É triste o que ocorreu? É triste. Há um fator que levou com que todas aquelas pessoas estivessem naquele mesmo local, naquele exato momento, e outras que estavam lá que se retirassem. Mas isso era algo para uma outra palestra. Mas o que o Espiritismo quer dizer? Que sempre vem a questão da transformação e aperfeiçoamento moral. Não vamos muito longe, vamos pegar Rio do Sul. Rio do Sul tem enchente. O que nós aprendemos até agora com as nossas enchentes? Será que nós aprendemos? Colocamos umas réguas ali na ponte, né? Está medindo ali. Vamos lá, a gente já melhorou bastante. Eu acho que foi feito todo um traçado, até onde o rio chega, vamos tirando por cotas de metro, ou seja, de metro onde vai chegando a água. Ou seja, a gente foi criando, está criando medidas de melhoramento para que a gente não seja tomado de surpresa pela enchente, né? Nós estamos pequenininhos, caminhando, mas nós estamos. É isso que o Espiritismo vem trazer para nós, que essas coisas, elas acontecem com a finalidade de a gente se transformar. Por que nós temos a união que nós temos num momento de enchente e depois é cada um por si e Deus contra a todos, não a favor? Porque nós somos unidos na enchente, gente. Nós somos unidos. Se tem lá, a gente vai lá, tira o papagaio, tira o periquito, tira o cachorro, um pula da cama, outro vai lá, outro pega isso. Não, tem que ir lá, vai todo mundo, leva colchão, traz, não sei o que, leva mantimento. Uma semana depois a gente já está com o coração duro de novo, parece uma pedra, Não é verdade? Então é isso que o Espiritismo quer trazer para nós, é essa transformação nossa, é essa coisa que a gente tem que começar a digerir e começar a trabalhar dentro de nós mesmos. Tá? E aí ele complementa dizendo, quando abordamos os desencarnes coletivos que envolvem a ação do homem, é necessário referir que a lei de ação e reação estará sempre presente, muitas vezes manifestando-se nos tristes episódios que envolvem os acidentes. É aquilo que eu falei, tá? Por que aquelas pessoas todas tinham que estar reunidas ali, naquela situação, e outras pessoas que eram para estar ali naquele dia acabaram perdendo o ônibus, ou não vindo, ou isso, ou aquilo. Há um planejamento espiritual para isso, dado a nossa lei de ação e reação dos nossos atos. Mas como eu falei, isso é para uma outra palestra. Tá? Que eu queria que vocês compreendessem desses fatos isolados em relação a esse desencarne em massa, que o propósito do alto é que a gente se melhore, que a gente crie alternativas, que a gente crie soluções de nos melhorar. Então, a enchente de Rio do Sul vai voltar? Vai. O que nós estamos fazendo? Estamos esperando ela chegar para daí dar aquele blá 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 e dizer, um dizer que tem que fazer isso, outro aquilo, vai na hora. Entende? Ele veio trazer essa orientação para nós. Tá? Gente, agradeço aí os ouvidos de vocês. Tá? Não sei se quer fazer uma oração final, se eu posso fazer. Então vamos aproveitar, gente, vamos encerrar agora com uma oração para que a gente possa refletir sobre essa mensagem, né, e que a gente possa buscar realmente aquilo que a gente tem à vontade dentro da nossa palavra, dentro da nossa vontade do aprendizado. Queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Deus Pai, agradecer a toda a espiritualidade, o mentor dessa casa, que pode trazer essa palavra para nós, né, de uma forma onde a gente possa refletir e a gente possa buscar uma transformação interior, cada um à sua forma.
queremos agradecer pelas pessoas que estão aqui, pedir, Deus Pai, que abençoe as pessoas que estão nas nossas casas, aquelas pessoas que não podem mais sair das suas casas, que levem a luz a elas, essas pessoas que recentemente passaram por situações tristes de desencarne, que ouvimos no nosso noticiário, pessoas talvez próximas a nós, que o nosso Mestre leve conforto ao coração dos que ficam, lucidez àqueles que fizeram a passagem, que eles possam ser resgatados e que eles possam então ter a compreensão de tudo aquilo que ocorreu. Que nós possamos retornar às nossas casas com a segurança divina e com a graça de Deus, que a gente possa ter uma boa semana. Que assim seja. Amém.